Boa noite, queridos irmãos de caminhada, companheiros dessa jornada nesse planeta maravilhoso chamado Terra. Hoje nos encontramos para refletir um tema recorrente que às vezes a gente escuta falar e muitas vezes evocamos durante o nosso dia, né? Anjos da guarda. Anjos da guarda. O que significa a palavra anjo? Anjo significa mensageiro. E quando a gente fala no anjo da guarda, é um mensageiro de Deus, é um mensageiro da espiritualidade maior, nos trazendo conforto, intuição, coragem, né? Então é aquele companheiro o tempo inteiro. É um espírito celeste que foi escolhido pela espiritualidade maior para nos acompanhar na encarnação que a gente está vivendo nesse momento e estar conosco ali, naqueles embates que a gente tem no nosso dia a dia, né? Sempre nos ajudando a progredir. Segundo alguns autores, os atributos conferidos aos anjos são considerados símbolos de ordem espiritual. Então, aquele cara, né, aquele espírito maravilhoso que topou ser o nosso companheiro de jornada, ali do ladinho, nós aqui e ele do nosso lado, né, numa dimensão um pouquinho diferente, esse cara, ele já passou pelas nossas dificuldades. Ele está num nível espiritual mais elevado do que o nosso. Então, ele já tem uma consciência maior das dificuldades que a gente enfrenta aqui neste mundo que a gente vive. Enfim, qual é a missão desse espírito protetor? É a mesma coisa que um pai para um filho, né? Ele vive conosco aquilo, tudo que a gente está vivendo, ele está ali junto da gente, vivenciando aquilo tudo e tentando com todas as suas forças nos conduzir ao lado do bem. Ele é um consolo para a nossa alma, é um consolo sempre nos advertindo que a nossa consciência crística tem as respostas para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas aflições. Ele é um consolo que nos alerta que tudo que nós vivemos para o nosso bem e que nós devemos, de alguma sorte, procurar tirar lições de progresso daquilo tudo que estamos vivendo. Então ele sempre está ali junto para nos lembrar de tudo isso. Então, tem até tinha algum tempo atrás uma propaganda de marketing na televisão que tinha uma pessoa com um diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? E segundo o que a gente lê no Livro dos Espíritos, em muitas passagens do Evangelho, aquela alegoria que foi representada nesse comercial de marketing puro, né? Ele é mais ou menos isso que acontece com a nossa vida. Nós temos diversos espíritos à nossa volta que tentam nos influenciar negativamente muitas vezes, porque é da natureza deles. Ah, mas é o mal tentando derrubar o bem? Nem sempre é isso, né? São portas que nós abrimos e que daí fechamos a porta do nosso anjo da guarda, digamos assim, no momento em que a gente baixa o nosso padrão vibratório. E daí, espíritos que recorrentemente estão à volta, o tempo inteiro nós temos espíritos na nossa volta. E quando a gente abre a frequência, entramos na frequência do negativismo, do pessimismo, da preguiça, da falta de espiritualidade,
da fofoca, enfim, daquelas coisas que nos levam às nossas mazelas e não ao nosso crescimento. Então fica aquele ser como na propaganda, né? Nos dando aquelas influências negativas, aquelas influências que não são nada interessantes para o nosso crescimento. E o nosso anjo da guarda do outro lado dizendo não é por aí o caminho, né? Mas importante saber que esses espíritos que, né, são espíritos ainda com energias ainda negativas, eles se são transitórios, né? A menos que a gente tenha um obsessor, mas isso é outra história. Mas eles são transitórios. O nosso anjo da guarda, ele é permanente. Ele chegou conosco quando aqui chegamos nesta encarnação e ficará conosco até o momento de partirmos daqui para o nosso lar verdadeiro, que é a outra dimensão, né? O outro lado. E muitas vezes esses anjos protetores, esses amigos espirituais carinhosos e devotados, eles nos acompanham lá do outro lado, ou seja, nos ajudam lá do outro lado e ainda nos acompanham em outras encarnações que a gente vai ter posteriormente. Então são espíritos que também estão comprometidos conosco por amor. Então eles querem o nosso crescimento e através da nossa viagem, das nossas experiências e de como eles conseguiram conduzir essa experiência de amor, eles também crescem enquanto espírito. Porque no mundo espiritual tudo é evolução. Eles também estão em evolução, apesar de serem mais evoluídos do que nós, né? Ele nunca nos abandona. Ele é o nosso amigo fiel, ele está conosco para o que der e vier. Então, quando a gente não sente este amigo, a ideia e o que está no Evangelho nos suscita a fazer é entrar em contato com este grande amigo através da oração. Uma prece ao anjo da guarda, pedindo as suas boas intuições, pedindo muitas vezes o seu consolo. Quando a aflição nos bate, e muitas vezes temos a tendência de entrar pela via do desespero, vamos pedir ajuda. Ele vai nos consolar, ele vai secar nossas lágrimas. E no meio da prece, nós nos sentiremos melhor. Ele vai nos consolar, nos ajudar, nos deixar com a sensação de leveza e com a coragem para enfrentar seja lá o que for que estivermos vivendo. Sabemos também que além dos nossos anjos da guarda, nós temos também espíritos que vêm nos auxiliar muitas vezes. Então nós temos o nosso anjo guardião, mas também temos aqueles espíritos familiares, e esses familiares, entenda-se, familiares espirituais, né? Não é especificamente da família que nós tivemos aqui, família corpórea, a família carnal. Nós temos a nossa família espiritual e muitas vezes nós somos auxiliados por eles, além do auxílio do nosso anjo da guarda. Então a força do bem, ela sempre vai estar presente para nos auxiliar, nos consolar, nos ajudar, nos intuir, desde que a gente se conecte com essa faixa vibratória, a faixa do bem, da gratidão, do perdão e todos aqueles sentimentos que são positivos. E quando o desespero bater, a oração é pedir ajuda. Pedir ajuda. Vamos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda. Anjo da guarda, meu querido guardião, me ajuda. Eu estou em tentação. Eu estou em tentação de ser egoísta. Eu estou em tentação de ser materializado, em tentação de ser rancoroso. Enfim,
eu tô com muito ódio, ou com rancor, ou com tristeza, ou com vontade de chorar, me ajuda. Me ajuda, meu anjo guardião. Fala com ele, porque com certeza ele vai te ouvir. Então a mensagem de hoje é essa, meus irmãos, que a luz da espiritualidade maior, através dos seus anjos queridos, cheguem até nós, trazendo equilíbrio, sabedoria e muita luz e proteção. Que assim seja.